Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia. Hoje, 21 de dezembro de 2025, a gente vai concluir o livro de Cântico dos Cânticos, Cantares, Cântico de Salomão, o capítulo 8 hoje. E a gente gosta de sempre realçar sobre a dificuldade de falar sobre o livro de Cânticos, porque além dele trazer essencialmente a literalidade, uma relação entre homens e mulheres, ele acaba dificultando até mesmo os momentos em que essa relação ela se constrói, né? Por diversas vezes, é um livro, versículos extremamente complexos, que acaba justificando por que ele teve tanta discussão para poder ser colocado no cânon bíblico, porque, como nós já frisamos, tem passagens que são complexas de você situar, beirando a possibilidade de um entendimento de uma distorção dele com os demais textos da Bíblia. Mas, como a compreensão, né, como o propósito, ele está sempre no Senhor, a gente vai atrás desse propósito nosso íntimo, através dali da direção do Espírito Santo, através de algo maior do que a gente não tem. Essa é a grande verdade. Então, no capítulo 8, encerrando o livro de Cântico, nós temos um cenário agora, um cenário de finalização de tudo que ocorreu, ou talvez até, dentro da própria complexidade do texto que se estabelece, ou talvez até mais um daqueles momentos em que a gente não sabe em que momento, de fato, as coisas que se estabelecem. Mas ele traz um panorama geral. Ele traz o primeiro aspecto que a gente vê entre o versículo 1 e o versículo 3 é que a Sunamita, ela talvez dentro da narrativa, considerando que haveria um encadeamento lógico do texto, ela conclui em relação ali de uma forma geral para a sociedade, de uma forma coletiva, que ela gostaria que o amado dela fosse visto num primeiro momento como se fosse o irmão dela, um daqueles que foi, por exemplo, amamentado, carregado, alimentado pela sua própria mãe, de uma forma que ela poderia demonstrar o afeto, o carinho, a preocupação, o relacionamento, o cuidado, o zelo, de uma forma pública, já que dentro da cultura daquela época, segundo os relatos que nós não somos historiadores, então por muitas vezes a gente comenta, baseado naquilo que historiadores, naquilo que estudiosos falam sobre assuntos, sobre a cultura do momento, esse tipo de comportamento, essa expressão pública entre homem e mulher, ela era mal vista. Mas quando havia uma relação familiar, ela havia um entendimento, vamos dizer assim, uma brandura mais, vamos dizer assim, aceitável. E aí, a Sunamita, ela diz assim que, dessa forma, ela poderia conduzir o seu amado à presença de sua mãe, e a partir dali, né, eles poderiam ser, vamos dizer assim, ele poderia ter a possibilidade de iniciar ela. E esse iniciar está dentro do conceito da literalidade do livro. E o importante aqui, esse iniciar a gente poderia ver aqui como uma própria aproximação, vamos dizer assim, um próprio despertamento do ser humano, daquele que vive em pecado, para quando se desperta no Senhor e iniciando a sua vida cristã da pureza, iniciando os seus desafios, iniciando as suas dificuldades, as suas lutas, mas passando a ser um coração, vamos dizer assim, em paz, de forma que o próprio Senhor se estabelecesse conforme está escrito lá no versículo 3, quando ele diz assim, que fosse esse pecador abraçado com doçura, conforme a Sunamita descreve. A partir ali, depois ela vai passando novamente pelas filhas de Jerusalém, sempre reaconselhando, sempre dizendo assim, olha, cuidado com aquilo que vocês viram, cuidado com os relatos que vocês, da forma que vocês possam interpretar, de uma forma que vocês possam se manter puros, se manter castas, se manter no tempo certo do despertamento para o amor. Não vos afobeis, não se entregue às delícias, não se entregue aos prazeres, não se entregue aos desejos que a carne possa te conduzir para que você possa perder a sua pureza, para que você possa não perder a sua pureza. E logo em seguida a gente vê que claramente as mulheres, as filhas de Jerusalém, respondem com admiração, reconhecendo nela, vamos dizer assim, a sustentação, reconhecendo nela a beleza, o valor, a imponência, principalmente porque ela está ao lado do seu amado, que nesse caso é um rei, é um príncipe, né? É um senhor. Em seguida, dentro do relato, nós vemos ali entre parte do versículo 5 até o versículo 7, em que o próprio amado agora declara, faz uma relembrança, uma rememoração de como eles se encontraram, né? Ele fala assim, debaixo da macieira que despertei, debaixo ali. Então, a partir do momento em que eles começam a se encontrar, que eles vão se estabelecendo uma relação, sempre tendo em mente que os autores, os estudiosos, sempre vislumbram, caracterizam aqui como uma relação de um casamento. A gente precisa ter muito cuidado para não conduzir o livro de Cantares para uma relação fora do casamento, extraconjugal, uma relação que poderia caracterizar uma fornicação. E aqui, ele, no versículo 6, ele faz um convite para que ela possa gravá-la no coração dela, de uma forma que fosse indelével e indestrutível. E assim, o Senhor, que é o nosso Senhor, o nosso noivo,
o nosso amado, vamos dizer assim, Ele quer que no nosso coração esteja gravado o seu nome, gravado os seus ensinos, gravado a sua palavra, gravado tudo isso, e de uma forma que possam as chamas, né, as labaredas, o fogo possa crescer dentro da gente, no sentido de que esse desejo, esse amor, essa alegria possa ser cada hora mais intenso, de maneira que nada pudesse nos afastar, nada que nos pudesse nos separar, nada que pudesse nos fazer distanciar do amor de Deus. Na continuidade, ela vai fazendo vai tendo um posicionamento, inclusive, dos seus irmãos. Aqui, quando você chega do versículo 8 ao versículo 9, dá uma ideia, que causa umas certas ranhuras, umas certas dificuldades da gente se localizar no tempo e espaço que o texto se estabelece para o contexto, porque agora aqui os irmãos dela falam, olhando para aquela jovem ainda iniciando, né, se desabrochando, se aflorando, e eles preocupados como é que eles se posicionariam, de que forma eles poderiam protegê-la, de que forma eles poderiam fazer redomas de proteção a fim de que a sua imagem não fosse maculada. Mas aí ela declara a partir do versículo 10 até o versículo 12, que ela começa dizendo assim, ó, eu sou muralha. E o interessante, quando ela diz que ela é muralha, ela utiliza, por exemplo, como se os seios fossem a torres, para você ver o poder que uma mulher efetivamente vai exercer sobre aquele homem que se aproxima dela. Ela diz assim, ó, eu sou muralha e meus seios as torres. Aos olhos do meu amado, porém, sou mensageira da paz. Apesar dela se colocar assim, ela se colocar de forma forte, imponente, mas ela diz assim, que ela não está de guerra. Para o amado dela que se aproxima, ela é uma mensagem de paz, ela tem força, ela tem, vamos dizer assim, a sua capacidade, sua autodefesa, ainda mais porque agora ela está com o amado dela. E espiritualmente falando, quando nós estamos com Cristo, nós somos efetivamente fortes. E por fim, lá no versículo 14, ela vem e pede para que o amado venha depressa, para que o amado tenha o prazer, para que possa, vamos dizer assim, haver da literalidade, a comunhão, a consumação, os momentos, e a gente poderia se profetizar de uma forma de profecias, olhando lá para o Apocalipse, que é a vinda do Senhor ali para a sua igreja, para a formação do reino celestial, conforme a palavra do Senhor estabelece. E aí, é um livro que a gente sempre diz que tem suas dificuldades, muitas dificuldades, talvez você lendo, talvez você entenda de uma forma diferente, mas essencialmente, como ele está dentro do contexto bíblico, dentro da essência aqui da Bíblia, ele tem como propósito principalmente de nos trazer a fidelidade do amor de Cristo por sua igreja. E é assim que nós nos sustentamos, é assim que nós vemos, nos alimentamos da preciosidade poética que está no livro de Cantares. Fica na graça de Deus Pai, que Ele possa nos cuidar.